Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja com todos vocês. Hoje é quarta-feira, nós estamos aqui reunidos para poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Gostaria que nós lêssemos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 21, de 1 a 21. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera o Senhor, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu seu filho. Disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, afastando-se foi sentar defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-lhe pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Meus amados irmãos, nesse momento de incerteza, nós devemos ter a convicção daquilo que nós podemos confiar. Eu me refiro ontem ao pronunciamento do nosso presidente, que foi contraditório a todas as outras coisas que estavam sendo faladas. De modo que nós, que não temos a consciência nem de um lado nem de outro, ficamos sem saber em quem acreditar. Mas a grande notícia, a boa notícia para todos nós, é que nós podemos crer e devemos crer e acreditar no nosso Deus. Essa palavra que nós acabamos de ler diz aqui que o Senhor visitou Sara
como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então, meus irmãos, aqui nós temos Deus cumprindo uma promessa que fizera a Abraão e a Sara. Os irmãos devem estar lembrados de que Deus lhe havia prometido que o filho que herdaria não seria Ismael, mas seria um filho da mulher de Abraão, seria um filho de Sara. E o anjo, lembra que o anjo apareceu para Abraão e disse para ele: olha, Sara terá um filho daqui a 1 ano. E nesse momento Abraão riu, e depois Sara riu, porque ele chegou a dizer para Deus: ó Senhor, tomara que viva Ismael, porque eu já sou velho, quase 100 anos, e minha esposa também já passou da idade, é bem velha. Como ela pode ter filhos? Ela já tinha passado da idade, ela tinha cessado o tempo de poder dar filhos. E o Senhor responde para ele: haverá para Deus de impossível alguma coisa impossível? E quando Deus dá essa notícia também para Abraão, Sara estava ouvindo da sua tenda e ela riu. Ela riu dizendo: eu, um velho, vou ter a luz? O anjo a questionou, ela negou, mas ele afirmou: é certo que riste. Irmãos, os risos às vezes pode ser de incredulidade, e no caso ali foi. Como é que vai acontecer isso? Porque muitas vezes nós olhamos pela lógica, mas quando Deus faz a promessa, Ele é todo poderoso para cumpri-la. E aqui nós temos Deus fazendo uma promessa para Abraão, e nós temos então aqui o cumprimento dessa promessa. Visitou o Senhor Sara. Irmãos, para Deus não é impossível. Aquilo que nós imaginamos que seja uma coisa lógica, porque muitas vezes nós agimos pela lógica, Deus, Ele age quando Ele quer, de acordo com o seu poder, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele revelou para Abraão em Gênesis 17 que Ele era o Deus El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Isso quer dizer, não havia impossível para Ele. Para nós termos essa visão, para nós termos essa condição de entender e de viver dessa forma, nós temos que fazer a recomendação de Deus lá em Gênesis 17. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Quando nós estamos na presença de Deus, é mais fácil nós vermos, confiarmos nas promessas de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós temos o desenrolar dessa história. Então, Deus visita Sara. Depois que Deus visita, então ela vai dar à luz, conforme o anjo havia prometido, desde o aviso até ela dar à luz, então passou 1 ano, né? Então o Senhor visitou ela depois de algum tempo, porque Deus tinha tido aquela conversa com Abraão, e visitou ela no sentido que Deus a tornou novamente fértil. Ela que era estéril, Deus a tornou fértil. Novamente não, porque ela nunca foi fértil, porque ela nunca teve filhos. Então, aquela que era estéril, Deus a fez fértil. Que maravilha, meus irmãos! Para Deus, nada mesmo é impossível. Precisamos crer nessa grande verdade. Então, quando o filho nasceu, Sara fala várias vezes isso. Deus me deu motivo de riso. E esse riso agora já não era mais um riso de incredulidade, era um riso de alegria, porque ela havia recebido uma bênção que ela não esperava mais. Ela já tinha se conformado de não ter filhos, era algo que ela não mais esperava, e Deus então concedeu a ela uma bênção
sem par. E ela disse ainda que quem teria dito que Sara amamentaria um filho? Então não somente ela teve filho, mas como também ela conseguiu amamentar o seu filho. Na sua velhice, Deus lhe deu um filho. Para nós, na nossa lógica, isso é impossível, mas o impossível para o homem é possível para Deus. Então Isaac foi sendo criado por eles até que chegou o dia de ser desmamado. E hoje a recomendação é para que ela aumente o filho até 1 ano de idade. Não, nesse tempo era no mínimo 6 anos de idade. Então, quando ele foi desmamado, o irmão dele, Ismael, começou a caçoar dele. Se ele estava caçoando a respeito de ter sido desmamado, que não ia mais ter a sua mamãe para dar de mamar para ele, não sei o que era a razão que ele estava caçoando. E não importa o detalhe, o importante é que ele estava fazendo isso. Isso é normal entre irmãos, não é? É um ato pecaminoso. Isso não quer dizer que não é pecado. O pecado às vezes se torna tão normal que a gente fala assim, isso é normal de criança, mas é pecado. Se aquela criança recebeu Jesus Cristo como Salvador, então ela não tem que ficar caçoando o irmão, ela não tem que ficar tirando sarro de alguém, ela tem que realmente respeitar o outro, mesmo nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Então aqui estava acontecendo isso. Ismael caçoava dele, só que Sara tinha o poder na mão, porque Sara era a esposa legítima, Ismael era filho da serva. Então ela foi reclamar para Abraão. Então quando ela chega para Abraão, ela disse para ele: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Na verdade, quando ela fala rejeita, ela quer dizer manda ele embora, para mandar ela e seu filho embora. Ora, Ismael era filho dele. E isso, a princípio diz aqui, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, porque ele era seu filho. Ele não estava preocupado com Agar, estava preocupado com o filho. Era o filho dele que ele ia mandar embora. Então vocês veem que às vezes aquele que fala a esposa não pode ser ignorado só porque foi ela que falou. Então muitas vezes aquilo que ela está falando pode ser vir de Deus, mesmo que às vezes é muito duro. O que Sara pediu aqui foi muito duro, foi muito difícil, e Abraão certamente parece que não ia atendê-la, porque Deus precisou intervir e falou assim: olha, Abraão, atende a Sara. Então aqui fica uma lição para todos nós, irmãos, que como a nossa esposa, ela vive a vida como no lar, e eu devo amar a esposa como a mim mesmo, então eu tenho que ter consideração para com ela, em relação, considerando ela naquilo que ela pensa e naquilo que ela está sentindo. Então eu tenho que considerar ela, eu tenho que ver o que é a sua opinião, o que você está sentindo em relação a isso. Se você ama a sua esposa, você vai fazer isso. E Abraão, nesse momento que Deus então fala com ele então já sai dali decidido. Ele então chama Agar, dá para ela um odre de filho, um odre de água e pão, e a despede, fala para ela ir embora. Para nós, para a nossa cultura, fica difícil. Como é que eu vou mandar um filho embora? Então, na verdade, o que a gente tem que pensar, esse filho era um filho
bastardo. Claro que era um filho que a própria Sara havia sugerido, mas agora que ela tinha um filho, ele não era filho da esposa, era um filho que não era da esposa, então não era o filho dele, do casal, por isso que ele mandou embora. Hoje não se pode fazer isso. O filho que tem apenas de pai ou de mãe tem os mesmos direitos que os outros filhos de pai e mãe. Bom, voltemos ao nosso texto para nós entendermos aqui. Então, Abraão levantou de madrugada, tomou pão, o odre e pô-los nas costas de Agar, despediu do menino e ela saiu andando, errante, pelo deserto. Então, parece que ela saiu sem saber para onde ia. Para onde que eu vou? Ela não sabia para onde ia. E acontece que a água que ela estava levando acabou. Provavelmente o pão também já tinha acabado. E ela não viu o que poderia fazer. Vai morrer de sede. Aqui está falando que ela estava no deserto. E ela então desiste. Ela desiste da vida dela e desiste da vida do menino, do rapaz, né, desse mundo. Desiste da vida dele. Para vocês verem aqui o que estava acontecendo. Ela deixou o menino lá para morrer. E ela saiu de perto só para não ver ele morrer, de fome e de sede. Interessante que ele ficou lá, obediente. Ele não foi rebelde, igual às vezes poderia ter hoje as crianças. Se vocês ficam aí, as crianças não ficam nada, né? Eles obedecem. Mas ele ficou lá. Mais uma vez Deus interfere. A graça de Deus nós vemos aqui mais uma vez. A graça de Deus está presente nesse momento. Quando Deus chega para Agar, fala assim: Agar, eu ouvi o menino, eu ouvi o choro do menino, eu vi o que estava acontecendo. Então, o que Deus falou para ele? Essa voz do anjo dizendo: clamou do céu, e Agar e disse: que tens, Agar? Daí onde está? Então, olha, Deus ouviu a voz dele. Não temas. Meus irmãos, Deus ouve cada uma das nossas orações. Ele promete para nós que quando nós permanecemos nele, permanecemos em Cristo, Ele atende todas as nossas orações. Ele não fica nenhuma oração sem ser atendida. Então, irmãos, vamos orar a Deus, pedir que controla, que acha cura para esse vírus que está circulando aí no mundo inteiro. Vamos orar a Deus, confiar que Deus vai estar fazendo isso. Então não vamos deixar de orar por isso. Hoje é o nosso culto de oração, então vamos orar por isso ainda hoje, clamar ao Senhor, levantar um grande clamor para que Deus realmente possa estar fazendo isso. Ele é o Deus El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então pedir por misericórdia, porque na verdade nós merecemos, a nossa nação merece, porque a nossa nação tem afastado de Deus. A nossa nação tem realmente deixado que Deus de lado. Se tirou o Deus das escolas, se tirou o Deus, está querendo tirar Deus das famílias, e nós vamos colher. Infelizmente, se não agora, no futuro nós iremos colher. Então vamos clamar que o Senhor use de misericórdia e use de graça, porque nós não merecemos. Na verdade, nós merecemos o contrário. Interessante que aqui, quando Deus fala para ela fala para ela: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus faz promessa
que aquele menino ainda seria uma grande nação. Através dele, Deus faria que ele tivesse vários filhos e esses filhos se multiplicariam até se tornar uma grande nação. Lembra da nação dos ismaelitas? Mais tarde eles vão aparecer ali, né? Aqueles que descendentes dele que comprou José, se vocês lembram disso. Agora, uma coisa interessante que nós temos aqui no versículo 19, que diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Meus amados irmãos, às vezes a bênção, a saída está diante dos nossos olhos e nós não vemos, porque Deus cega o entendimento, cega os olhos para a pessoa não ver. Então, meus irmãos, isso é uma grande lição para nós nos dias que estamos hoje. Talvez a solução para os problemas do mundo está bem diante dos olhos. Vamos olhar para que Deus abra os olhos, para que os cientistas vejam a solução e que eles realmente consigam enxergar, consigam ver e saber onde está a cura desse mal. Mas eu quero aplicar isso também, meus irmãos, para nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos tristes, angustiados, estamos realmente solitários na nossa tristeza, no nosso sofrimento, e às vezes nós não conseguimos ver as bênçãos que Deus nos tem dado, não conseguimos ver toda a graça de Deus, porque os problemas me cegam, os problemas realmente me fecham os olhos para que eu não veja a bênção de Deus. Então, amados irmãos, vamos abrir nossos olhos, vamos nos apegar a Deus, vamos nos apegar à Sua palavra, para que nós possamos ver a saída dos problemas das quais enfrentamos, para que nós possamos ver a solução de Deus que pode estar bem diante de nossos olhos e nós não enxergamos. Vamos clamar a Deus para que nós enxerguemos aquilo que consola o nosso coração. Interessante que em Filipenses 4, 6 e 7, que nós lemos ali, que não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições por oração e súplica com ações de graças. Com ações de graças. Então, o versículo 7 fala o seguinte: que Deus guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Quando Ele vai guardar? Quando eu entrego nas mãos dEle, confio nele, e Ele realmente vai estar agindo no meu coração, na minha mente. Às vezes a preocupação está ali, aliás, o motivo da preocupação vai continuar, mas como Ele agiu na minha mente, me deu confiança nele, me deu meu prazer está nele, aquilo não vai me afetar mais, porque a minha confiança está no Senhor, o meu refúgio está nele. Então eu consigo ver o Deus Todo-Poderoso e confiar nele, confiar no seu poder, confiar na sua graça. É isso que nós temos que estar fazendo, irmãos. Talvez nós não sabemos em quem crer, no que os homens estão falando hoje, mas nós podemos crer no Senhor, confiar no Senhor. Então vamos ter a oportunidade. Se você está mais em casa agora, já chegue mais a Deus, fique mais tempo com Deus. Todos os dias, passe pelo menos umas 2 horas com Deus. Em vez de passar tempo com outras coisas, passe tempo com Deus. Use essa oportunidade que Deus está lhe dando, para que Deus possa fazer um grande avivamento na nossa igreja, porque nós estamos precisando. Nós estamos precisando de um avivamento na igreja, nas igrejas de modo geral. Estamos precisando disso. Mas Deus vai fazer com que nós
tenhamos um derramamento especial do Espírito Santo quando nós nos apegamos a Ele, quando nós oramos, quando nós buscamos Ele. É isso que eu gostaria que cada um de nós fizéssemos. Ele abriu os nossos olhos para eu enxergar o meu pecado que está me impedindo de servir a Deus. Eu posso enxergar o meu orgulho, o meu egoísmo, minha hipocrisia, enfim, todas aquelas coisas que eu preciso tirar da minha vida e que está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Eu deveria ter prazer de estar todos os dias na presença de Deus. Eu devia ansiar como a corça suspira pelas águas, conforme diz o salmista. Eu devia suspirar para estar na presença de Deus. E às vezes não é isso que nós vemos, porque nós não estamos vendo as coisas que estão diante dos nossos olhos. E o Espírito Santo então fica apagado nas nossas vidas. Nós não estamos cheios do Espírito Santo e nós estamos controlados. Oh, amados, esta oportunidade que nós temos, você tem mais tempo. Busque a Deus, busque a Ele de todo o coração, clame ao Senhor para que Deus faça uma obra na sua vida espiritual e faça uma obra no mundo que nós estamos precisando. Deus abençoe, graça e paz a todos vocês. Deus lhe dê a grande bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Vou orar para encerrar. Vou louvar a Deus. Senhor nosso Deus, dê-nos a graça, Senhor, de estar prontos para fazer a sua vontade e colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Ó Pai, em nome do Santo do Senhor Salvador Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.